Voltamos com o programa Ceará Feiras e Eventos. Continue a assistir a uma reportagem especial sobre como os setores de hotéis, bares, restaurantes e transportes estão se preparando para receber os turistas. Além das famosas praias, Fortaleza também é conhecida pela noite agradável e movimentada. A Brasel teve um cuidado muito especial para esse período, contratando e capacitando profissionais. A Copa do Mundo está acontecendo num período de alta estação para a gente, semelhante aos outros anos. A diferença é que, na verdade, você vai ter uma demanda maior do que o normal. O mês de julho ele não se compara ao período de dezembro e janeiro, mas em função de Copa do Mundo a tendência é que a gente tenha uma movimentação muito parecida com o dezembro e janeiro, que é o principal período de atividades para os bares e restaurantes. E aí a nossa preparação ela consiste, na verdade, na contratação de mais gente, a reestruturação das casas através de reformas ou compras de equipamentos para atender justamente essa demanda que vai vir e vai ser maior para esse período, né? Além dessa preparação, existe também, na verdade, que a gente está tentando fazer já há um bom tempo a questão da qualificação desses profissionais, seja ele com cursos de atendimento, como também a questão das línguas, apesar que a língua essa vai ser uma barreira que a gente vai ter um pouco maior. Mas a ideia de ter cardápios traduzidos ou então ter outros tipos de aplicativos que vão atender ao cliente de línguas estrangeiras é uma solução que a Brasel trouxe para atender essa demanda. E como é que está a expectativa para esse período? Olha, a expectativa é a melhor possível, né? Primeiro, como ele falou, é alta estação. Vão ter algumas datas em função de jogos que vão ser decretados feriados ou feriados parciais, que isso vai fazer também com que aumente o fluxo nos nossos bares e restaurantes. Então você imagina que, por exemplo, o Jogo do Brasil, que vai ser na terça-feira, vai ser feriado, então você vai ter uma movimentação muito grande na terça-feira, mas na segunda-feira à noite, em função de não ter trabalho no dia seguinte, muita gente vai estar aproveitando para que está saindo, se divertindo, porque no dia seguinte não vai ter que trabalhar. Então é uma tendência de ter um aumento de faturamento em função disso. Fala um pouco para a gente sobre as oportunidades que os restaurantes estão tendo de estar divulgando também um pouco da culinária cearense, né? Voltando para a nossa culinária, também barracas de praia, divulgando o peixe, o caranguejo, o camarão, que é bem diferente para eles. Olha, nós temos um objetivo que, na verdade, é fazer Fortaleza a melhor sede de todas as sedes da Copa do Mundo. E isso também faz parte desse trabalho, a questão de você fazer o atendimento nos bares e restaurantes, como também em toda a cidade. Então, do nosso lado, existe esse empenho muito grande para que todo mundo que esteja vindo para cá, seja ele o turista estrangeiro ou o turista nacional, ele venha para Fortaleza, se encante com nossa cidade e tenha aqui como seu próximo destino turístico em outras férias. Então, esse é um objetivo, é uma oportunidade muito grande que a gente vê com a Copa do Mundo. A gente sabe que o fluxo de turista estrangeiro não é tão grande, porém, quem vier e se deparar realmente com uma estrutura acolhedora, com locais que estejam atendendo bem a nossa gastronomia, a tendência é que isso aí seja multiplicado com a volta a ele à sua cidade, podendo comentar com as outras pessoas que Fortaleza foi uma cidade que acolheu muito bem e seria um excelente destino para as próximas férias. Deixando um bom legado para a nossa cidade. Com certeza. Nós, na verdade, visualizamos a Copa, na verdade, com um retorno muito a médio e longo prazo, né? Você tem um retorno inicial que, na verdade, essa movimentação que a gente vai ter maior no período de junho e julho, que é um período até maior do que a gente espera. Por exemplo, a gente vai ter uma movimentação que é o que a gente espera da metade de junho até o final de julho. Então já são 45 dias ao invés de 30 da época normal, né? E espera também que esses turistas que estão vindo voltem novamente para a nossa cidade para estar curtindo novamente as férias e a estadia em Fortaleza. O turista e fortalezense que irá assistir aos Jogos no Castelão deve ficar atento ao transporte. O sistema de locomoção até o estádio será o mesmo usado na Copa das Confederações. Fala pra gente um pouco como é que está sendo a organização de vocês para esse período da Copa. Bem, existe um planejamento específico, né, baseado com o teste que a gente já fez, que foi a Copa das Confederações. Quando a gente fez o planejamento de transporte para a Copa das Confederações, nós colocamos toda uma equipe de operação na rua controlando, vamos fazer a mesma coisa agora. Criamos as rotas específicas partindo dos bolsões, onde a população podia chegar ou através do sistema de transporte público ou no automóvel particular, deixava os veículos nesses bolsões e dali seguia diretamente para o estádio. O transporte para o estádio é feito de maneira gratuita e a gente coloca essa equipe de operações para acompanhar e tratar de qualquer contingência que ocorrer, uma via que precisar ser modificada, um corredor que for precisar ser reforçado, outro que estiver sobrando, enfim, eles vão controlar tudo isso. A frota é a mesma do sistema de transporte público, portanto é necessário nesse dia a gente contar com o que já está tratado, né, que é
pelo menos as férias escolares, que já haverá, a gente precisa de mais de 300 veículos. Com as férias escolares a gente já consegue 100. As férias escolares já nos proporcionam ter 100 veículos para contar para esse transporte nesse dia. E o restante, através do ponto facultativo ou do feriado a partir de meio-dia, depender do jogo, é suficiente para que a gente faça então uma operação cirúrgica, né, escolhendo as outras linhas que podem haver redução sem precariedade do serviço normal prestado à população. Então essa redução ela é deslocada, transferida para fazer o transporte dos torcedores e de quem mais tiver interesse de se dirigir ao estádio. Então essas rotas elas vão respeitar o perímetro determinado pela FIFA, os ônibus vão chegar até o local onde pode chegar através de transporte, dali os torcedores vão a pé, né, vão passando lá pelos corredores, vai ter fanfest, esse tipo de coisa que é planejada lá para o dia do jogo. E na saída do jogo também os ônibus vão estar lá esperando para fazer as rotas inversas. A FIFA nos deu algumas metas quando da Copa das Confederações. Nós batemos todas essas metas com tranquilidade nos dias de jogos, né? A principal delas é que não leve mais de 2 horas para esvaziar o estádio. Esse é o ponto crítico. A saída é muito mais concentrada do que a chegada, né? E mesmo no jogo Brasil e México, nós tivemos dos 3 corredores da época planejados, só um funcionando, porque os outros 2 haviam interrupções. Ainda assim, a gente conseguiu esvaziar com 1h45. Então, a gente está bem avaliado e com a sensação de planejamento, em termos de planejamento, bem tranquilo. O que a gente precisa contar é com a colaboração da população, de cumprir as interrupções, os bloqueios que a Prefeitura vai colocar no caminho, né, para realmente acessar o estádio só através do transporte público, como está previsto. Você falou que vão existir rotas para a FanFest. Essas são as rotas especiais? Sim, para o Castelão, para o estádio, para a Arena Castelão, né, para os dias de jogos, só tem rota especial. Quem sair dos Bolsões, a rota vai direto, não é uma linha normal. O serviço é gratuito, ali ele embarca, vai direto e vai deixar eles no ponto determinado pela FIFA lá, para que eles possam acessar o estádio. Você falou, né, agora há pouco sobre a questão do tempo determinado para esvaziar o estádio. Queria que você falasse se vocês fazem algum treinamento para que isso ocorra. Sim, é feita uma reunião com todos tanto os operadores de transporte, especificamente motoristas que vão atender, quanto também os nossos auxiliares de tráfego, né? Todos eles vão estar lá sabendo dos objetivos e com mecanismo de comunicação estabelecido. Eles vão estar com rádio, vai ter gente com megafone para poder ajudar a orientar também a torcida para onde se direciona na hora de pegar o ônibus. Então, existe todo um planejamento estrutural e de orientação, tanto para quem vai dirigir os ônibus, quanto para quem vai estar lá controlando o serviço. Até porque quem controla tem um papel muito importante de lidar com a questão de que você está lidando com gente. Então, tem um certo dinamismo, aquilo muda. Você planejou de um jeito, mas sai de outro, precisou mudar um pouco para lá, um pouco para cá, uma rota que teve um pouco mais de demanda do que estava previsto. Então essa equipe vai estar lá para ir tratando dessa contingência e sempre regulando o serviço de maneira que ele atenda a contento. Para evitar estresse com trânsito e estacionamento, os sindicatos dos taxistas estão se preparando para os dias de jogos, levando o passageiro com tranquilidade e segurança. Nós estamos se preparando, há meses nós estamos fazendo curso de capacitação, de atendimento ao passageiro, ao usuário de táxi. Por quê? Porque o nosso trabalho do sindicato é que nós seja a capital de melhor atendimento do serviço de táxi na Copa do Mundo. Para isso precisamos ter entendimento perante ao poder municipal, para que nós possamos ter pontos de táxi na proximidade do estádio Castelão para atender aquela demanda de pessoas que querem ir para casa após o jogo de táxi. Porque nós vamos deixar nos bolsões. Mas na hora do término do jogo, tem passageiro que não quer mais o bolsão, que está cansado, entendeu? Então precisa de ter um táxi para levar para a sua residência, então para outros cantos da cidade. Então nós estamos trabalhando com a Secretaria da Copa para que nós tenhamos um ponto de táxi próximo do Castelão. Você falou já um pouco sobre a capacitação de vocês com relação ao atendimento. Conta pra gente também um pouco sobre o aprendizado de outras línguas estrangeiras. Nós temos 4.392 táxis na capital, praticamente 24 horas trabalhando. Nós temos nessa faixa de 40% da categoria. Já estamos capacitados em curso de inglês e espanhol.
E até em chinês, nós estamos falando também um pouquinho de chinês. Os companheiros estão passando por esse curso. Por quê? Porque nós queremos trabalhar e mostrar o nosso serviço, entendeu? Nesse período da Copa do Mundo. Porque o que deixou para trás das confederações, nós não trabalhamos porque não teve como trabalhar, até porque nós não tínhamos ponto e não tinha apoio, entendeu, por parte da prefeitura de ter um táxi para atender os passageiros. Então, estamos esperando que na Copa do Mundo nós tenhamos esse local para nós trabalhar. O senhor estava me falando que a frota de vocês é a frota mais nova do Brasil. Como é que está sendo a preparação de vocês com relação a carro? Como é que está a frota também? Nós temos uma frota de 4.392, estamos na faixa de 2 anos de uso. É uma frota super nova em relação às capitais brasileiras. Na cor branca, padronizado. Na lateral existe o número da permissão para identificar aquele táxi com aquele número. Para quê? Porque o cliente se sinta seguro, né? Até porque ali também dá condições de você procurar com aquele número, se você deixar algum pertence de um táxi, você tem como conseguir de volta o que você deixou. Então é importante que a população ela entenda que o transporte de táxi na capital é feito por táxi regulamentado na cor branca, com placa vermelha e o uso do taxímetro, porque eu aconselho a população, quando você andar de táxi, você procure obrigar o motorista a ligar o taxímetro, porque se você for com corrida combinada, você está pagando mais caro do que o taxímetro. Então, nossa orientação é ligar o taxímetro. Além desses cuidados, quais outros cuidados os passageiros devem tomar ao pegar um táxi? Primeiro ele tem que ter cuidado, assim que pegar um táxi, observar sempre a placa do veículo se é vermelha, sempre conversar com o motorista, pedir sempre o cartão de visita, entendeu? E, se for possível, anotar o número na lateral da permissão, porque ali tem a identificação do motorista e daquele veículo. Então, nós estamos com uma frota totalmente aparada, nova e suficiente para atender a demanda na Copa do Mundo. Dicas anotadas, expectativas elevadas e até apostas feitas. Agora é vestir a camisa verde e amarela e partir para o abraço.